Fala galera do 7º ano do Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês? Galera, a partir desse momento nós vamos entrar numa nova discussão na geografia que vai trabalhar basicamente tudo que a gente já viu até agora. Vai trabalhar sobre climas, vai envolver clima, vai envolver o território brasileiro, vai envolver o relevo brasileiro, ou seja, tudo que nós já vimos até agora, tanto nas nossas aulas atuais quanto nas nossas aulas passadas, galera, vai começar a puxar da memória de vocês todo o conhecimento que nós já produzimos até esse momento, beleza? A partir dessa videoaula de hoje, nós vamos começar a falar basicamente sobre biomas, galera. Então, vamos começar aí explicando, começar a discutir, começar a criar um pensamento sobre o que são biomas. Márcio, o que é um bioma? O que significa um bioma? Um bioma, ele é um conjunto de espécies vegetais e animais de uma determinada área. Ou seja, todo o conjunto da flora, que são a parte das plantas, e da fauna, que é a vida animal de um lugar, ou seja, a flora e a fauna, a vegetação e a vida animal de um lugar, esse conjunto de coisas, ele forma um bioma. Por isso que nós consideramos que a floresta amazônica no Brasil é o maior bioma, é considerado por muitos autores da biologia e da geografia como sendo o maior bioma do mundo. Por quê? Porque a floresta amazônica, nós já vimos que a floresta amazônica ela é a maior floresta do mundo. Então é basicamente isso. Bioma é o conjunto de vida vegetal e vida animal. Isso tudo unido forma o conjunto, a biodiversidade de um lugar, ou seja, a diversidade de vidas daquele determinado lugar, e nós, seres humanos, fomos lá e demos nome àquele lugar, como, por exemplo, Floresta Amazônica. Então, para que nós possamos começar a criar esse entendimento do que é bioma, nós temos que entender que estamos falando aqui de vida vegetal e vida animal. E para que nós estudamos isso, galera? Por que isso tem a ver com as nossas vidas? Porque é através da diversidade de plantas, como por exemplo das grandes árvores lá da floresta amazônica, é que vai ser gerado o oxigênio para o mundo, é que vai vir as plantas, vão acontecer as novas experiências, plantação de produtos para experiências científicas, ou seja, isso tudo vem de árvores. Muito antigamente, as árvores de seringueira lá do Acre, lá do norte do Brasil, serviam para ser retirado borracha antes do petróleo, ou seja, das plantas nós vamos ter produtos para as nossas vidas. Existem muitas empresas, aí eu não vou dizer aqui quais são ainda, mas existem muitas empresas que já estão investindo para que a biodiversidade dos lugares, para que o bioma amazônico seja protegido. Para quê? Porque é dali que saem esses tipos de coisas que fazem remédio, fazem vacinas e também, galera, a criação de roupas, a criação de outros produtos que vão sair de onde? Daquele lugar, daquela cobertura vegetal. Então, basicamente, um bioma é o conjunto de vidas que existe no local, tanto de vida animal, que é a fauna, quanto de vida vegetal, que é a flora. Essas duas vidas, esses dois tipos biológicos de vida, quando se juntam num determinado local, ali nós temos um bioma. Claro, eu acabei de falar que isso vai englobar o quê? Também clima, relevo, solo, a hidrografia do lugar. Por que clima, relevo, solo e hidrografia vão entrar? Porque essas vidas elas vão depender da altitude, ou seja, relevo, entra aí o conhecimento de relevo, elas vão depender do tipo de nutriente do solo, ou seja, entra aí o conhecimento de relevo, elas vão precisar de água para se desenvolverem, elas vão precisar de um determinado ciclo de água para se desenvolverem, crescerem, se reproduzirem, ou seja, entra aí a hidrografia. Elas vão precisar também de uma coisa muito importante, que é o clima. Tudo isso
tudo isso que nós falamos aqui da biodiversidade, ou seja, da diversidade de vidas de um lugar, eles vão ser determinados pelo clima do lugar. Se o clima de um lugar é muito quente, ele não vai poder aceitar um tipo de planta, um tipo de animal que só consiga se adequar a um lugar gelado. Vamos dar um exemplo aqui. Um urso polar, ele não consegue viver na Amazônia. Um urso polar, ele só consegue viver no lugar que seja congelado. Assim como uma cobra ou uma aranha da Amazônia, ela não consegue viver e nem se reproduzir num lugar congelado, num lugar mais fresco. Ela precisa estar dentro do bioma de onde ela surge. Para vocês terem ideia, sétimo ano, do que nós estamos falando, a diversidade de vidas, a biologia e a geografia fizeram tantas e tantas pesquisas, que a diversidade de vidas vegetais ultrapassa de 1000 espécies dentro somente da Amazônia brasileira. Então vocês conseguem entender como é que isso é importante para que nós possamos estudar essa diversidade de vidas, essa biodiversidade dentro da floresta amazônica? Esse é o principal contexto de nós defendermos a Amazônia. Nós vimos aí em algum momento de 2019, 2018, 2019, em que a Amazônia começou a ser queimada, começaram a haver algumas queimadas na Amazônia. Pois bem, isso tudo é por quê, galera? Porque essas queimadas ali, sejam elas naturais ou sejam elas não naturais, sejam elas criminosas, elas vão influenciar diretamente na biodiversidade brasileira. É ali que na floresta amazônica que nascem os principais seres, tanto vegetais quanto animais, que vão reproduzir outros seres, que vão reproduzir outras espécies e que vão influenciando aí, como as vegetais, vão influenciar diretamente no clima do Brasil, no clima de toda a região, não só da região norte, não só do Brasil, mas de toda a região que comporta a Amazônia. Se vocês puderem ver, lá no nosso exercício da plataforma, eu fiz uma pergunta para vocês, galera. Quem já respondeu sabe do que eu estou falando. Quais são os países que fazem parte da Amazônia Legal? A Amazônia Legal, ela é um espaço multinacional, ou seja, está em diversos países de onde faz a parte da floresta amazônica. Então a floresta amazônica, ela não existe somente no Brasil. Ela vai se expandir para outros países, e esses outros países que possuem partes dessa floresta, que é a maior do mundo, vamos lembrar sempre disso, esse conjunto de países, esse conjunto de lugares que vão compor o que é a Amazônia Legal, beleza? Mas aí aqui no Brasil, nós podemos citar somente alguns estados, como Pará, Maranhão, Roraima, entre outros aí que nós vamos começar a discutir, tranquilo? Mas até aqui, nós precisamos saber o que significa, qual é o significado desse termo bioma e desse termo biodiversidade. Então, resumindo, galera, bioma é o conjunto de vidas vegetais e animais dentro de um determinado local, dentro de um determinado espaço geográfico. Naquele espaço geográfico ali, esse conjunto de vidas vão formar, a quantidade de vidas ali é o que vai formar o que nós chamamos de biodiversidade, ok? Lá no nosso livro, na página 200, tem um exercício para vocês fazerem, galera. Tem que ir lá fazer esse exercício hoje, tá bom? Tem que ir lá fazer esse exercício hoje, porque ele vai ser a base da nossa discussão no aplicativo Zoom essa semana, ok? Então lá no Zoom essa semana nós vamos começar a discutir, a falar, a problematizar aí o que é bioma e a função do bioma na nossa vida e o que é biodiversidade, com ênfase, dando uma importância muito maior, galera, para o maior bioma do mundo, que é considerado o maior bioma do mundo e é o maior bioma brasileiro, que é a floresta, o bioma amazônico, beleza? Dá um pulo lá na plataforma, olhem o material que está na plataforma, respondam
as 5 questões, as 5 primeiras questões, a primeira bateria de exercícios lá da página 200 do livro, galera, 7º ano, é muito importante vocês já chegarem no Zoom com essas perguntas, com dúvidas, com coisas para contribuírem, tá bom? Porque a base da aula vai ser toda sobre isso aí, bioma e biodiversidade, ok? Um grande abraço para vocês, continuem se cuidando aí e daqui a pouco nós nos encontramos, 7º ano. Um grande abraço.